Fala, meus amores, como é que vocês estão? Antes da gente começar um vídeo muito legal aqui para vocês, a gente encontrou fundos imobiliários que estão ainda baratos, a preço de banana, estão descontados, e tem fundo muito bom aqui, inclusive tem um que eu tô de olho e comprei, e vou falar para você até o final do vídeo. Pessoal, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para vocês. Eu sou muito exigente com a excelência desse canal, né? De entregar os vídeos toda semana, enfim. Eu fiquei, né, para quem sabe, ou de repente estou contando aqui para vocês, tive um problema de saúde, fiquei internada e não pude estar aqui com vocês, trazendo notícias, né, trazendo as novidades, vídeos novos. E eu me cobro muito por isso, me culpo muito. Então eu queria primeiramente pedir desculpa para vocês por eu não estar aqui essa semana. Mas, voltando ao assunto, pessoal, a gente encontrou os fundos imobiliários e de repente está na sua lista aí também a preço de banana, como preço descontado. Agora, turma, vamos entender o cenário, por quê? Às vezes a pessoa, e isso é muito importante, fica aqui, porque isso que eu vou te falar é muito importante. Às vezes a pessoa, ela vai olhar ali o fundo imobiliário, porque o colega falou, porque o outro colega falou e tal, tal, tal. E isso acontece muito, é um erro grande, tá, pessoal? Só que o que acontece? Porque o mundo, os FIIs, né, o mundo dos fundos imobiliários, a gente vê muitos investidores vindo, aumentando, né? Muitos investidores começaram a vir para o investimento em fundos imobiliários, né? Aumentou muito. E aí, o que acontece, pessoal? Às vezes, a pessoa sai comprando um fundo que é muito barato, por isso que a gente está falando a preço de banana. Tá muito barato, porque o colega falou, alguém falou, e o fundo não é bom, tá? Então, aqui a gente prioriza fundos baratos, sim. Fundos que estão ainda descontados, sim. Por quê? A gente já teve a festa lá atrás, né? O aniversário dos fundos imobiliários, quando teve aquela baixa que todo mundo ficou desesperado no ano passado, foi aonde muita gente comprou. Então, ali a gente tinha bolo, brigadeiro, tinha tudo. Agora a gente ainda tem uma pequena festa, mas é a festa menor, né? Onde sobrou beijinho, sobrou ali algumas coisas. Por quê, pessoal? E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Os fundos imobiliários, pessoal, que servem para renda passiva, ou seja, para você ganhar mês a mês um aluguel isento de IR, né? Um dinheirinho aí na tua conta, que faz muito bem isento de IR, ele segue o quê? A Bolsa de Valores. Ele tem um índice que a gente chama índice IFIX, né? A bolsa, por exemplo, é a Ibovespa. Então, o que acontece? A gente, nesse momento do Brasil, está vendo o quê? Uma queda da nossa taxa mãe, que é a taxa de juros, que eu, Renan, a gente pede empréstimo, as empresas pedem empréstimos, que é a taxa Selic, começar a cair, certo? E quando a taxa Selic começa a cair, historicamente, a renda variável, como os fundos imobiliários, o índice IFIX que eu falei, começa a subir. E isso está aí nesse gráfico para vocês, historicamente. Então, turma, o que acontece nesse momento? Muitas pessoas continuam investindo na renda fixa, tem gente que prefere, que é conservador, né? E eu quero explicar mais um detalhe aqui para você também saber de algo muito importante. E outros começam a olhar o quê? A renda variável, porque a Selic está caindo. Agora, observação, turma, que eu quero falar aqui para você. Não significa, eu vejo um monte de clickbait que fala, né, Renan, quando a pessoa quer, ai, taxa Selic despencou. Não, turma, isso não quer dizer que a taxa de juros vai despencar, vai cair para 5, não é nada disso. Mas a gente tem uma previsão, pelo Boletim Focus, de queda da taxa Selic. E isso favorece quem? A renda variável, tá certo? Agora sim, vamos falar aqui os fundos que a gente trouxe, os fundos de tijolo, e eu quero saber o seguinte, comenta aqui embaixo comigo, turma, qual é o fundo imobiliário que você ainda acha que está valendo a pena comprar? Carol, eu tô comprando esse fundo, acho que ainda vale a pena, ou esse aqui, eu gosto, né? Tô comprando, para mim vai fazer parte da minha carteira agora. Comenta aqui embaixo, criatura. Vai para comentar aqui embaixo, viu? Qual fundo que ainda compensa comprar, que você acha na sua opinião? E aí, turma, vamos falar do primeiro, que é o GGRC11. Turma, esse fundo aqui é um fundo de galpão logístico, é um fundo industrial. O que acontece de fundo, né, que trabalha ali na parte de industrial também? Os galpões, turma, eles precisam existir e eles vão continuar existindo, né? Por quê? As empresas precisam de... A gente vê muito e-commerce hoje. É Mercado Livre, é Amazon. Qual mais, né? Tem um monte, né? Shopee. Você, e-commerce, nossa. Shine, deve ter também, não? Shine também tem. É que eu gosto muito do Mercado Livre. Quando eu peço aqui em casa, já tô dando uma levadinha aí no Mercado Livre. Então, pessoal, os fundos, os galpões precisam disso. Quanto mais bem localizados, melhor.
perto ali, de repente, do distribuidor. Por quê? Chega mais rápido. Por isso que eu amo o Mercado Livre. E deixo aqui, não tô ganhando nada, tá? Não tô recebendo nada. Queria eu receber. Mas adoro o Mercado Livre. Então, pessoal, quando a gente fala desse tipo de fundo, a gente está falando do quê? De centro de distribuição, facilidade, operação industrial, né? A gente está falando desse tipo de coisa. E é muito importante que a gente tenha isso na economia. Então, pessoal, olha só. A gente traz aqui o GGRC11, que a lógica não é necessariamente buscar o maior rendimento do mercado. Não é isso sempre. Mas é buscar alguém que tem bons inquilinos, contratos aí de longo prazo, né? Inclusive, teve um fundo, a gente vai falar dele aqui, daqui a pouco eu vou trazer uma notícia, um fato relevante de outro fundo. Pessoal, e o que a gente sempre fala, né, criatura, não vai só olhar o dividendo. Carol, mas eu gosto de dividendo, eu adoro dividendo, eu também. Só que às vezes aquele dividendo não é bom, aquele fundo é péssimo. Aí ele paga um dividendo bom, é a criatura, você aí, né? O erro é de quem? Seu. Vai lá e compra só por causa do dividendo. Não faça isso. Certo, meus amores? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho do GGRC11, olha lá o que a gente vê, né? Ele tem menos foco ali em pico de rendimento, verdade, mas ele tem mais foco em consistência, que é importante. A gente vê hoje, ó, base 10, né? Uma cota aqui, R$10,13 aproximadamente. Pagou um rendimento, nos 12 meses, né? De 11,85%, a gente faz ali uma média. O PVP dele tá 0,90. Pessoal, atenção aqui em mim, tá bom? Vou explicar para vocês o que é PVP de uma forma mais clara, para que você entenda, tá bom? PVP significa o preço da cota sobre o valor patrimonial. Ou seja, turma, para você entender, quando a gente fala, por exemplo, de shopping, tá? Aquele shopping, ele tem um valor patrimonial. Por quê? Porque ele tá ali, ele tem as lojas, ele tem o estacionamento, ele tem o cinema, praça de alimentação. Isso é um valor patrimonial. E isso tem um balanço de preço, de valor. Quando o preço da cota perante esse valor todo patrimonial é visto pelo mercado, opa, não está valendo, o valor patrimonial não vale o que está sendo representado. O que acontece? O PVP dele abaixa, o mercado está disposto a pagar menos naquele momento. E aí a gente fala que o PVP está abaixo de 1. Quando está em 1, o mercado fala, opa, tá justo, o valor patrimonial com o preço da cota tá ok, tá certo. E quando está acima de 1, o mercado fala, opa, peraí, esse fundo aqui talvez já tenha crescido e eu acho que ele já está caro. Então, isso é PVP, tá bom, turma? De uma forma mais simples para que você entenda, tá bom? Liquidez diária excelente, ou seja, o que quer dizer isso? Vende. Se eu quiser vender para o Renan, Renan para mim, tem cota, é negociável, isso é importantíssimo, turma, tá? E mesmo barato, tá subindo ali 15,70%, a gente vê aqui, né? Ó, a cotação ajustada, tem momentos mais baixos, infelizmente aqui teve um sofrimento ali em 2020 e 2021. É um fundo do tipo tijolo, a gente vê uma vacância física mínima, né? 0,21%, para mim, mínima, muito pequena. É um fundo bom, olha lá, pagou um último rendimento de 0,10 centavos por cota, tem aqui 313 mil cotistas aproximadamente. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de olhar, que é o valor patrimonial, né? Tem que ter caixa. Fundo bom, para mim, tem que ter dinheiro no bolso. E tá aqui, ó, 2,41 bilhões de reais sob gestão. Então, quer dizer, tem dinheiro e tem inquilino, tá? Então, olha lá. A gente faz um checklist aqui, ele tem mais de 5 anos de bolsa, isso é importante. A gente gosta de olhar histórico. Ele tem uma liquidez diária média acima de 700 mil reais por dia, que é ótimo. Ele tem um patrimônio líquido acima de 1 bilhão, que é outro checklist que a gente vê. A vacância física média dos últimos 12 meses estão abaixo de 10%. É algo que a gente também gosta de ver. Então, quer dizer, ele leva vários checks positivos aqui, ó. Tem mais de 5 ou mais imóveis, né, no portfólio, ou seja, multimóvel, que é importante. E aí a gente vê aqui, ó, essas barrinhas azuis, como a gente sempre fala para vocês, mês a mês, representando aí o pagamento. Olha como ela, né, vem aqui numa linha boa, positiva, sempre remunerando os cotistas, o dividendo, o rendimento, né, em 5 anos ali, ó, base, 10% em média, um bom, né, pagamento. E aí a gente vê aqui, ó, colorido, multimóvel, tem muito inquilino e tem bastante, tá bastante estado. Carol, você compra fundo monoimóvel? Não compro, turma, tá? Porque se o inquilino sai, já era, acabou. Então eu não compro. Ah, mas é bom, o inquilino não vai sair. Eu não compro, tá, pessoal? Porque pode ter um imprevisto e o inquilino sair, né?
São Paulo aqui tem 11, Minas tem 5, a gente vê Rio de Janeiro, Paraná com 4, Goiás tem 3 ativos, e aí Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina com 1 ativo, certo? E aí a gente vê quem, ó, Hering, que é excelente inquilino, Ambev, Camargo em São Paulo, a gente vê aqui a Ambev Itajaí também, a Ambev em Pelotas, a gente vê a Bentler também, a Ambev em Santa Luzia, quer dizer, Grupo Açaí, que é um grupo que vem crescendo muito, atacadista, né? Então a gente vê aqui, ó, Supermarket no Rio, tem bastante inquilino também, tá certo? E aqui, pessoal, é uma ferramenta muito interessante que a gente traz, que é a ocupação, né? Olha lá, a parte azul mostra a ocupação, e aqui a beijinha aqui embaixo mostra o quê? Que essa ocupação veio descendo, ó, ela estava aqui e veio descendo aqui praticamente zerada agora, né? E aí, pessoal, a gente está falando de ativos bons e baratos. E turma, o que está barato? E muita gente me pergunta, Carol, o que eu faço? O Bitcoin. Turma, o Bitcoin está barato? Sim, está. Carol, você está comprando? Sim, estou aos poucos. Por quê, turma? O Bitcoin está barato, é o momento que eu vou olhar agora. Eu não vou comprar o Bitcoin quando ele está lá em cima. E eu acredito no projeto. E para mim ainda é o poderoso chefão. Tem outras criptomoedas, tantas outras. Mas o Bitcoin para mim sempre será o poderoso chefão. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês e vocês têm que perguntar, que faz muito sentido, Carol, por onde você faz isso, tá? E eu faço isso pela Coinbase. E você quer ganhar 20 reais, pessoal, em Bitcoin? Olha só o que a Coinbase está fazendo. Com 10 reais apenas que você vai colocar lá, você vai abrir sua conta, você vai ganhar 20 reais em Bitcoin. Nós vamos explicar aqui passo a passo. Bom, pessoal, primeiro, é super simples. Primeiro de tudo, tá, gente? Você vai criar sua conta na Coinbase, é gratuitamente, tá aqui o QR Code na tela. E o link, tá? Tá aqui embaixo. Tem que ser por esse QR Code ou por esse link, tá certo? Esse foi o seu primeiro passo. O segundo turno aí você vai mandar seus documentos, né? A Coinbase é gigante, é uma das maiores exchanges que a gente tem no mundo, vai avaliar seus documentos e aí você abre sua conta. O terceiro passo, turma, você vai depositar 10 reais em qualquer criptomoeda, de repente você quer até depositar em Bitcoin. Coloca lá em Bitcoin, pode ser feito via Pix, inclusive, tá? A gente leva poucos segundos. E aí, o passo 4, pronto. Você espera em 48 horas, pode olhar na sua conta, tô te falando, pode olhar, vai cair 20 reais ali para você em Bitcoin da Coinbase, dado ali pela Coinbase. Tá certo, pessoal? Então, faz o seguinte, o link tá aqui na descrição, tem que ser por esse link, para você abrir sua conta, participar dessa promoção, ou pelo QR Code que está na tela, certo? Agora, pessoal, a gente vai falar de um outro fundo imobiliário. Eu gosto muito desse fundo, eu tenho em carteira, tá? E eu acho que esse fundo apanhou muito. E tá na hora dele mostrar, né, por que ele é bom, e ele é bom sim. Que é o VISC11, tá, gente? Vamos sair um pouquinho dos galpões e vamos entrar aqui em shopping. O VISC11, ele só investe em shopping, tá bom, turma? Então, ele é um fundo de tijolo que só investe em shopping center. E aqui, pessoal, o jogo muda. Eu tenho fundos de shopping, eu gosto de shopping. Por quê? Porque o shopping tem uma receita enorme. Não é só as lojas que estão lá, tem praça de alimentação, tem restaurantes caros, tem estacionamento, tem aquelas coisas, às vezes, brinquedo de criança, tem um monte de coisa, né, pessoal? Então, por que é diferente do fundo logístico, né, que tem contratos mais longos, mais travados? O shopping, ele depende diretamente do consumo e a gente tem que saber disso. E aí, pessoal, se a economia vai bem, as vendas aumentam, e é verdade. Se a economia não vai muito bem, cai as vendas, e é verdade. E foi por isso que os shoppings apanharam. A gente passando um momento difícil, né? A economia balançando, as pessoas ficam menos, consomem menos. Agora, vai acabar o shopping no Brasil? Não vai, turma. Não vai. O pessoal fala, vai acabar shopping, não vai mais ter. Vai, porque é entretenimento do brasileiro, é de graça. Você vai lá muitas vezes para você encontrar seus amigos, ou uma gatinha, não sei, uma paquerinha. Você vai às vezes no shopping. Então, não vejo o shopping acabando, tá bom? Ah, mas nos Estados Unidos é diferente, mas aqui é diferente também, né, turma? Então, a gente tem que se basear aqui no nosso país, né? E aí, entra o VISC11, tá bom, pessoal? Eu gosto muito, é um dos fundos mais conhecidos aí do mercado, tem participação em inúmeros shoppings, né? E também isso ajuda a diluir risco. Por quê? Porque ele investe em vários shoppings, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O VISC11 hoje, ele está custando uma cota
R$109,84. Ele entregou um rendimento de 8,88%. Isso a gente está vendo na data de hoje, tá, turma? Nos últimos 12 meses, o PVP, como eu expliquei para vocês, 0,93. Liquidez diária, 7,96 milhões, ou seja, tem uma bela liquidez. Ah, Carol, comprei, eu quero vender, estou num momento difícil, preciso vender minhas cotas. Vai ter gente para comprar, tá bom, pessoal? Às vezes, acontece da pessoa ter que vender a cota naquele momento. Eu acho errado? Não, porque às vezes ela precisa emergencial daquele dinheiro. Então a gente olha ali a liquidez. E tá variando, tá subindo 16% aproximadamente. A gente vê a cotação aqui, ó. Esse momento aqui baixo dos shoppings, né, em 2020, então nem se fala, infelizmente. E aí a gente vê uma subida já daqui, ó. A taxa de administração dele é 1,35% ao ano, olha lá, tem quase 342 mil cotistas, um número relevante. A vacância dele, já foi muito mais, estava mais alta, está em 4,80%. E ele tem um valor patrimonial grande, de 3,40 bilhões. E um último rendimento, quando a gente fala pago, pessoal, um último rendimento por cota, tipo 0,84 centavos, é por cota. Ou seja, se eu tenho 100 cotas, eu vou receber 0,84 por cota, tá? Não é que você vai receber, eu tenho, Carol, eu tenho 100 cotas, só vou receber isso? Tem gente que se confunde, né? E aí aqui a gente vê a barrinha azul também sempre remunerando os cotistas. A gente vê aqui a média de 5 anos, 8,41%. E olha como ele é colorido aqui. Carol, mas eu tenho que olhar isso aqui? Tem, criatura. Você tem que olhar isso aqui para você saber se o fundo é diversificado. Olha como ele tá aqui, ó, colorido em praticamente todos os estados aqui, né? Tem Rio de Janeiro 7, São Paulo 6, Ceará 3, Paraná 2, aí tem Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Nossa, é tanto aqui, ó, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, tá em praticamente todos os lugares ali com um ativo. E aí a gente vê aqui, ó, Shopping Guatemi, que é uma bandeira grande, Shopping Guatemi no Ceará, a gente vê Shopping Ilha Plaza, no Rio de Janeiro, Center Shopping Rio, que é central ali, também, Granja Viana, a gente vê, tem muito shopping, tem o West Shopping no Rio de Janeiro, a gente vê o Boulevard no Rio de Janeiro também, ABC, Shopping ABC em São Paulo. Então a gente vê aqui Natal Shopping, Campinas Shopping, tem muito shopping, pessoal. Hoje, tá, o valor dessa cota é R$ 109,76. Mas por tudo que ele tem, como eu disse, por valor patrimonial que os shoppings têm, todos os shoppings somados dele, ele deveria valer aqui uma cota R$ 118,07. Ou seja, a gente vê um desconto aqui, já esteve mais descontado, né? A gente vê um desconto, na minha opinião, sim, nesse fundo. Tá 0,93, eu não vejo só por isso, tá, turma? Mas eu vejo pelas condições que ele apresenta para o shopping, enfim, todo o valor patrimonial. E ele tem um valor grande de 3,40 bilhões de reais. E aí, turma, a gente vai falar de um outro fundo que tem sido muito polêmico aí para vocês. E aí, você que vai decidir se você acha que vale a pena ou não, turma, que é o GARI 11, tá? E é o nosso último fundo que a gente traz aqui. Foi super repercutido, né? Teve ali vendas, a gente até fez uma entrevista. Deixa aqui, Renanzinho, aqui no card. A gente fez uma entrevista inclusive com os gestores do GARI 11, né? O que eles vão fazer daqui para frente? Porque muita gente está nesse fundo, está exposto a esse fundo. Então, pessoal, a gente chega aqui a um fundo que talvez está sendo um dos mais comentados do mercado hoje, né? E ele é um fundo mais híbrido, tá bom, turma? Porque de renda urbana, logística ali, ele mistura várias estratégias dentro de um fundo. Por que eu estou falando isso? E a gestão tem que ser muito importante aqui, muito interessante e boa. Porque é exatamente, né, aqui, ó, por exemplo, esses dias a gente teve um medo, né, os investidores ficaram com medo. Por exemplo, um dos principais inquilinos, que era o Grupão de Açúcar, GPA, entrou em um processo de recuperação extrajudicial, tá bom, turma? É diferente de estar em falência, não é nada disso, né? Vamos torcer, o Grupão de Açúcar é grande e vamos torcer para que ele se recupere, tá bom? E aí o pessoal fica, ai meu Deus, entra em pânico. Calma, né? Ele está em recuperação extrajudicial. É diferente dele já estar quebrado, faliu. É diferente, tá bom, turma? Então, não é uma falência. E aí, muitas pessoas ficaram desesperadas. Falam, ai meu Deus, eu vou vender. Ai meu Deus. Mas ainda continuam abertas as lojas. Está tudo aberto, está tudo funcionando normalmente, né? E aí o pessoal fica desesperado. Agora, isso significa que não tem risco?
né? A gente tem que trazer e falar também. Eu tenho Gary 11 na carteira, por exemplo. Pessoal, isso significa que pode ter risco, né? E aí entra o ponto mais importante. O Grupo Pão de Açúcar, ele representa uma boa receita desse fundo, que é algo próximo ali de 14%. Só que ele pode ter um impacto imediato? Pode. Na minha visão, eu sou otimista. Eu acho que o Grupo Pão de Açúcar vai falir? Não. Eu não acho, turma, mas a gente não pode tirar isso do nosso do radar, né? Então, se a situação da empresa, né, se a gente vê, a gente ainda tem que ver fatos relevantes, é importante acompanhar, ver o que vai acontecer, e aí piorar muito, aí pode ter impacto. A gente fala, opa, né, se tiver uma renegociação de contrato ruim, se tiver uma vacância física ruim, uma necessidade de mudar o imóvel, aí sim a gente fala, opa, prejudica, né? Agora, percebe como que isso funciona? A gente tem que avaliar o fundo como um todo, né? Não é falar assim, ah, não, mas aconteceu isso, agora o fundo quebrou, meu Deus, essa era judicial, o Grupo Pão de Açúcar vai quebrar. Pessoal, o Grupo Pão de Açúcar é enorme, o Abílio Diniz era gigante, baita empresário. Então vamos ter calma aqui, né? E às vezes o mercado, ele reage bem antes de acontecer. E aí o pânico, né, ele, em vez de ser um fato, que a gente sabe, vira um boato. E é aí que a pessoa acaba se perdendo e vende. Carol, você tem vendido? Não, não vendi, tá, turma? E não acho que o Gary 11 tá passando um desespero, nem nada disso. Acho que os gestores são muito bons e continuam pagando bem. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no Gary 11, ó, cotação 8,45 hoje. Pagou um bom rendimento de quase 12% aí nos últimos 12 meses. O PVP dele descontou, foi para baixo, né? Deu um desconto ali, foi para 0,88. Tem uma liquidez absurda, né? Acima de 1 milhão, 22,81 milhões. E subindo, já está subindo 9,76%. A gente viu uma queda aqui. E aí a gente vê aqui a cotação do Gary, né? Ele teve momentos mais de queda. A gente vê aqui uma vacância de 0, número de cotistas alto, quase 457 mil cotistas. E aqui o último rendimento 0,08 por cota. Olha lá, né? A barra azul mês a mês, mostrando por enquanto que remunera os cotistas sempre. Não vejo um grande problema, tá, gente? E aí a gente vê aqui, né? Olha só, colorido demais. Tem 14 ativos em São Paulo, que é uma região forte economicamente. Tem Bahia, tem 4, Rio Grande do Sul 2, Paraíba, Alagoas, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro 2. Aí a gente tem Ceará, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Maranhão 1 também. Então tá praticamente aqui bem colorido. Tem vários inquilinos, tem um Grupo Pão de Açúcar, verdade, uma grande parte. A gente também tem o Grupo Mateus, então um supermercado que no Nordeste, inclusive, é gigante, super forte. E a gente tem aqui, ó, por exemplo, a Almanara, em Jandira. A gente tem aqui a Air Liquid em São José dos Campos. Então veja, a gente tem Carrefour, que também é grande, né? E aí o valor da cota hoje está em 8,32, mas pelo próprio mercado e por tudo que ele tem, o valor patrimonial deveria ser 9,48. Ou seja, com desconto, tem um grande valor patrimônio grande, né, de 2,74 bilhões. Então, turma, a gente trouxe aqui para vocês 3 fundos que ainda estão a preço de banana, na visão de muitos investidores, e não na dos investidores, mas principalmente dos analistas. Que a gente traz aqui, a gente traz tudo que a gente vê com os analistas, turma. E por isso que a gente sempre pede, como forma de gratidão, o seu like, né? Se inscreve no canal, fica aqui com a gente. Vamos divulgar esse conteúdo, é super importante para a galera aprender. Então, como gratidão, dá o seu like, vem aqui, se inscreve, vê se você está inscrita no nosso canal e também aperta o sino, porque vem outros vídeos por aí. Eu espero estar com vocês agora por muito tempo aí, né? Fiquei chateada semana passada, mas espero estar aí com vocês por muito tempo. Tá certo, pessoal? E lembrando, não é recomendação de compra, tá legal? Pessoal, eu sempre falo, voa Brasil, fiquem com Deus, um grande beijo de luz para vocês, ó, quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo.